Você já reparou que as pessoas mais inteligentes, mais profundas, mais criativas que você conhece são frequentemente as mais solitárias? Elas não estão em todas as festas. Não aparecem em todos os eventos sociais. Não têm centenas de amigos. Na verdade, muitas delas passam a maior parte do tempo sozinhas. E a sociedade olha para isso e pensa: tem algo errado com elas. Elas são antissociais. Elas têm problemas. Elas são esquisitas. Mas Arthur Schopenhauer, um dos filósofos mais brilhantes da história, diria exatamente o oposto. Ele diria: não há nada de errado com elas. O problema está em você, que não entende por que mentes superiores precisam de solidão. Ele diria: quanto mais inteligente você é, menos você suporta a companhia medíocre. E quanto mais profunda a sua vida interior, menos você precisa de validação externa. E hoje você vai entender por que as grandes mentes sempre se isolaram, sempre se isolam e sempre vão se isolar. E se você é uma dessas pessoas, você vai finalmente entender que não há nada de errado com você. Se você quer entender a natureza profunda da solidão, do intelecto e por que as mentes mais brilhantes escolhem o isolamento, inscreve-se no canal agora. Porque esse é o tipo de conteúdo que exploramos aqui. Filosofia profunda que transforma completamente como você entende a si mesmo e o mundo. Aperta o sininho para não perder os próximos vídeos. Agora vamos mergulhar na explicação de Schopenhauer. Arthur Schopenhauer viveu grande parte de sua vida isolado. Não porque ninguém o queria por perto, mas porque ele ativamente escolhia a solidão. Ele jantava sozinho todos os dias no mesmo restaurante. Ele passava horas caminhando sozinho com seu cachorro. Ele evitava reuniões sociais sempre que possível. E as pessoas da época achavam isso estranho. Um homem brilhante, culto, rico, que poderia estar nos círculos sociais mais elevados, escolhendo ficar sozinho. Mas Schopenhauer entendia algo que a maioria das pessoas nunca vai entender, que para mentes profundas, a companhia da maioria das pessoas não é enriquecedora. É exaustiva, é empobrecedora, é um desperdício de tempo e energia que poderiam ser gastos em pensamento profundo, em criação, em desenvolvimento interno. A primeira verdade que Schopenhauer revelou é que inteligência e solidão estão diretamente conectadas, porque mentes superiores não encontram pares. Pense nisso matematicamente. Se apenas 5% da população tem inteligência acima de certo nível, e apenas 2% tem profundidade filosófica real, e apenas 1% tem ambos, qual é a probabilidade de você encontrar alguém com quem realmente consegue conversar? Baixíssima. A maioria das conversas que você tem são superficiais. São sobre trivialidades, sobre o clima, sobre celebridades, sobre fofocas, sobre consumo. E para alguém com mente profunda, essas conversas não apenas não agregam nada, elas drenam energia. Schopenhauer dizia que o homem comum procura nas pessoas ocasião para se divertir, enquanto o homem de talento procura ocasião para se expressar. E quando você raramente encontra ocasião para se expressar verdadeiramente, quando você raramente encontra alguém que entende o que você está tentando dizer, quando você constantemente tem que simplificar, suprimir, censurar seus pensamentos para não fazer os outros se sentirem desconfortáveis ou confusos, você eventualmente desiste. Você para de buscar essas conexões. Você se volta para dentro. Você se torna seu próprio companheiro. E descobre que você é companhia muito melhor do que a maioria das pessoas que conhece. E aqui está algo que a sociedade não quer que você saiba. Isso não é doença. Isso não é problema psicológico. Isso é sinal de intelecto superior. Quando você prefere sua própria companhia à companhia da maioria das pessoas, não é porque você é antissocial. É porque você tem padrões altos. É porque você valoriza qualidade sobre quantidade. É porque você entende que conexão superficial com 20 pessoas é infinitamente menos valiosa que conexão profunda com uma ou duas, ou mesmo que nenhuma conexão, mas paz mental e tempo para desenvolvimento interno. Schopenhauer observou que quanto mais estúpida é uma pessoa, menos misteriosa a existência parece para ela. Pessoas medíocres não questionam, não refletem profundamente, não se preocupam com questões existenciais.
Elas apenas vivem superficialmente, consomem, se divertem e morrem sem nunca terem realmente pensado. E porque elas não pensam profundamente, elas não entendem pessoas que pensam. Elas veem alguém que passa horas sozinho refletindo e acham isso estranho. Por que alguém faria isso quando poderia estar se divertindo? E essa é exatamente a diferença. Pessoas profundas não veem reflexão como algo a ser evitado. Elas veem como o propósito da vida. A segunda verdade que Schopenhauer expôs é que pessoas inteligentes têm vida interior rica que torna entretenimento externo desnecessário. Pessoas medíocres precisam constantemente de estimulação externa. Elas precisam estar cercadas de outras pessoas. Precisam de eventos, festas, distrações constantes. Porque quando ficam sozinhas, quando o barulho externo para, elas se deparam com o vazio interno. E esse vazio é aterrorizante. Então elas fogem. Elas enchem cada momento com atividade social, com consumo, com qualquer coisa que as distraia de si mesmas, porque elas não têm nada interessante dentro, apenas vazio. Mas pessoas com intelecto superior têm o oposto. Elas têm universos inteiros dentro das suas mentes. Elas têm pensamentos complexos se desenrolando. Elas têm teorias sendo construídas. Elas têm conexões sendo feitas. Elas têm livros sendo processados. Elas têm ideias sendo desenvolvidas. E tudo isso acontece no silêncio, na solidão. Quando elas ficam sozinhas, elas não se deparam com vazio. Elas se deparam com riqueza, com profundidade, com infinitas coisas para explorar internamente. E comparado a isso, a maioria das interações sociais parece banal, superficial, entorpecente. Schopenhauer dizia que uma pessoa comum, quando está sozinha, não tem nada além da própria individualidade insignificante. Mas o homem de grande intelecto povoa a solidão com suas próprias ideias. Então, para a pessoa comum, solidão é punição, é algo a ser evitado. Mas para a mente superior, solidão é santuário. É onde a magia acontece. É onde eles fazem seu melhor trabalho. É onde eles são mais eles mesmos. E quando você entende isso, quando você para de ver solidão como deficiência e começa a vê-la como preferência legítima, tudo muda. E observe as grandes mentes da história. Newton, que passou anos isolado desenvolvendo cálculo e leis da física. Kant, que tinha rotina tão solitária e previsível que pessoas ajustavam relógios por ele. Nietzsche, que passou anos sozinho nas montanhas escrevendo. Tesla, que evitava interações sociais e passava noites inteiras sozinho em seu laboratório. Todos eles foram chamados de excêntricos, de esquisitos, de antissociais. Mas todos eles produziram trabalho que mudou a humanidade. E não foi apesar da solidão, foi por causa dela. Porque solidão lhes deu espaço mental que nunca teriam em meio ao barulho constante de interação social sem significado. A terceira verdade que Schopenhauer ensinou é que conversa superficial é tortura para mentes profundas. Você já esteve em situação social onde você está fisicamente presente, mas mentalmente ausente? Onde você está apenas esperando a conversa acabar? Onde você está calculando quanto tempo precisa ficar para não ser rude antes de poder finalmente ir embora? Onde você sente como se estivesse desperdiçando vida, segundo por segundo, em conversas que não levam a lugar nenhum? Se sim, você sabe exatamente do que Schopenhauer estava falando. Para a maioria das pessoas, conversa serve função social. É sobre criar conexão superficial, sobre passar tempo, sobre preencher silêncio. O conteúdo da conversa é quase irrelevante. Elas podem falar sobre qualquer coisa sem importância por horas e se sentirem satisfeitas. Mas para mentes profundas, conversa tem função completamente diferente. É sobre troca de ideias. É sobre explorar conceitos. É sobre desafiar perspectivas. É sobre aprender algo novo. É sobre ir mais fundo. E quando conversa, não serve essa função. Quando é apenas barulho social vazio, é pior que silêncio. É dreno de energia. Schopenhauer observou que pessoas comuns estão interessadas em coisas, enquanto pessoas de intelecto superior estão interessadas em ideias. E isso cria abismo de comunicação. Quando você quer falar sobre significado,
sobre filosofia, sobre questões profundas, e a outra pessoa quer falar sobre compras, sobre pessoas, sobre trivialidades, não há ponte, não há conexão. E você tem duas escolhas. Ou você força-se a descer ao nível da conversa superficial, aniquilando sua própria necessidade de profundidade, ou você se remove da situação. E após fazer isso repetidamente, após constantemente escolher remover-se, você eventualmente para de se colocar nessas situações. Você escolhe solidão, não porque odeia pessoas, mas porque valoriza sua sanidade mental. E aqui está algo importante. Isso não te torna superior moralmente. Não te torna melhor pessoa. Apenas te torna diferente. Pessoas que são felizes com conversa superficial não são más. Elas apenas têm necessidades diferentes. Mas a sociedade te pressiona a ser como elas. A valorizar o que elas valorizam. A encontrar satisfação no que as satisfaz. E quando você não consegue, quando você genuinamente não consegue, você é tratado como se algo estivesse errado com você. Mas não está. Você apenas tem necessidades intelectuais e emocionais diferentes. E solidão atende essas necessidades melhor que companhia medíocre. A quarta verdade que Schopenhauer revelou é que grandes mentes valorizam a autonomia acima de aprovação social. A maioria das pessoas organiza suas vidas ao redor de obter aprovação. Elas querem ser aceitas. Querem ser populares, querem pertencer. E para conseguir isso, elas estão dispostas a conformar-se, a suprimir partes de si mesmas, a fingir interesse em coisas que não as interessam, a estar presente em lugares onde não querem estar. Tudo por aprovação social. E para elas, o custo vale a pena, porque a aprovação social é o que as faz sentir-se valiosas. Mas para mentes superiores, esse trade-off não faz sentido. Schopenhauer dizia que quanto mais rica é a personalidade interna de alguém, menos essa pessoa precisa do mundo externo. Quando você tem recursos internos profundos, quando você tem vida intelectual rica, quando você tem propósito autônomo, a aprovação externa se torna irrelevante. Não é que você não gosta de ser aprovado, é que você não precisa ser aprovado para sentir-se valioso. Seu valor vem de dentro, de suas ideias, de suas criações, de seu crescimento interno, e isso te liberta completamente da necessidade de agradar outros à custa de si mesmo. E essa liberdade assusta a maioria das pessoas, porque a maioria das pessoas está completamente dependente de validação externa. Elas precisam que outros gostem delas, aprove delas, as incluam. Sem isso, elas entram em colapso. Mas quando você vê alguém que genuinamente não precisa disso, que está perfeitamente bem sozinho, que não está buscando aprovação, as pessoas não sabem como lidar. Elas ou tentam te trazer de volta para o rebanho através de pressão social, ou te rotulam como arrogante, como esquisito, como problemático, porque sua autonomia ameaça o sistema de dependência social do qual elas fazem parte. Schopenhauer viveu isso intensamente. Ele escreveu obras que sabia que seriam impopulares. Ele expressou opiniões que sabia que seriam controversas. Ele viveu de forma que sabia que seria julgada. E ele estava completamente em paz com isso. Porque ele não estava vivendo para agradar outros. Estava vivendo de acordo com seus próprios valores, suas próprias convicções, sua própria visão. E isso só é possível quando você para de precisar de aprovação externa. Quando você para de organizar sua vida ao redor de ser aceito e começa a organizá-la ao redor de ser autêntico. A quinta verdade que Schopenhauer ensinou é que interação social constante impede pensamento profundo. Pensamento verdadeiramente profundo requer tempo ininterrupto. Requer silêncio. Requer capacidade de focar em uma ideia por horas sem distração. E isso é impossível quando você está constantemente interagindo socialmente. Quando você está sempre respondendo mensagens, atendendo chamadas, indo a eventos, mantendo relacionamentos, todas essas coisas fragmentam sua atenção. Todas elas puxam você para a superfície. E pensamento profundo não acontece na superfície. Acontece nas profundezas. E você só chega às profundezas quando pode mergulhar sem ser interrompido. Schopenhauer tinha rotina quase monástica.
Ele acordava cedo, escrevia sozinho por horas, caminhava sozinho, lia sozinho, jantava sozinho, passava noites sozinho. E pessoas achavam isso triste. Achavam que ele era solitário no sentido de sofrer com solidão. Mas ele não estava sofrendo. Estava prosperando. Ele estava produzindo trabalho filosófico denso, complexo, original, que requeria anos de pensamento ininterrupto. E esse trabalho só foi possível porque ele protegeu ferozmente seu tempo sozinho. Porque ele entendeu que interação social, por mais agradável que possa ser ocasionalmente, é inimiga de trabalho intelectual profundo. E isso se aplica a qualquer trabalho criativo ou intelectual sério. Você não escreve livros em meio a interações sociais constantes. Você não desenvolve teorias complexas entre festas. Você não cria arte profunda enquanto mantém vida social agitada. Você precisa escolher. Você pode ter vida social rica, ou pode fazer trabalho intelectual profundo. Mas é muito difícil ter ambos simultaneamente. E grandes mentes escolhem o trabalho. Elas escolhem a profundidade. Elas escolhem a criação. E aceitam solidão como preço necessário. Não porque odeiam pessoas, mas porque amam suas ideias mais. E aqui está algo que a sociedade moderna tornou ainda pior. A expectativa de estar sempre disponível. Celulares, mensagens instantâneas, redes sociais, todos exigindo sua atenção constantemente, todos fragmentando seu foco, todos te puxando para a superfície. E para a mente profunda, isso é sufocante. É impossível pensar profundamente quando você está sendo interrompido a cada 5 minutos. Então, o que grandes mentes fazem? Elas desligam, elas desaparecem, elas criam bolhas de isolamento onde podem finalmente pensar. E a sociedade as julga por isso. Mas elas não se importam, porque elas entendem que proteger sua capacidade de pensar profundamente é mais importante que agradar expectativas sociais de disponibilidade constante. A sexta verdade que Schopenhauer revelou é que solidão é onde você encontra quem realmente é. Quando você está constantemente cercado de pessoas, você está constantemente performando. Você está ajustando seu comportamento para contexto social. Você está gerenciando impressões. Você está sendo a versão de você que é apropriada para aquela situação. E não há nada necessariamente errado com isso. É parte de viver em sociedade. Mas o problema é que quando você faz isso constantemente, quando você nunca está sozinho, você perde contato com quem realmente é embaixo de todas essas máscaras sociais. Solidão é onde as máscaras caem. É onde você não precisa performar para ninguém. É onde você pode ser completamente você, sem filtro, sem edição, sem ajustes. E para a maioria das pessoas, isso é assustador. Porque quando as máscaras caem e elas olham para o que está embaixo, não há muito lá. Apenas o personagem que elas construíram para consumo social. Mas para mentes profundas, solidão é onde elas florescem. É onde elas podem explorar quem realmente são sem julgamento externo. É onde elas podem pensar pensamentos impopulares sem censura. É onde elas podem ser completamente autênticas. Schopenhauer dizia que a pessoa pode fazer o que quer, mas não pode querer o que quer. O que ele quis dizer? Que sua natureza mais profunda, seus desejos mais verdadeiros, suas inclinações reais, não são escolhidos, são descobertos. E você só os descobre quando está sozinho, quando está em silêncio, quando está em contato profundo consigo mesmo. E a maioria das pessoas nunca faz isso. Elas vivem vidas inteiras sem nunca realmente se conhecerem, porque nunca passam tempo suficiente sozinhas para descobrir quem são quando ninguém está olhando. E aqui está algo paradoxal. Pessoas que passam mais tempo sozinhas frequentemente têm senso de identidade mais forte que pessoas que estão sempre cercadas de outros, porque elas sabem quem são. Elas não estão constantemente definindo a si mesmas através de reflexo de aprovação alheia. Elas se conhecem profundamente. Conhecem seus valores, seus desejos, suas aversões, seus objetivos. E esse autoconhecimento torna-as inabaláveis. Elas não são facilmente influenciadas, não são facilmente manipuladas.
Não mudam de opinião com ventos sociais, porque estão ancoradas em autoconhecimento profundo que só solidão pode proporcionar. A sétima e última verdade que Schopenhauer ensinou é que grandes mentes se isolam não porque são misantropas, mas porque são seletivas. Existe diferença enorme entre odiar pessoas e simplesmente preferir qualidade sobre quantidade. Schopenhauer não odiava a humanidade. Ele apenas entendia que conexão genuína é rara, que a maioria das pessoas não tem capacidade ou interesse em tipo de conversa, de pensamento, de conexão que ele valorizava. E então ele fez escolha consciente. Prefiro ter pouquíssimas conexões profundas do que muitas conexões superficiais. Prefiro estar sozinho do que em companhia que empobrece minha experiência de vida. E isso não é elitismo no sentido negativo. Não é achar-se melhor que outros moralmente. É simplesmente reconhecer que você tem necessidades específicas e que a maioria das pessoas não pode atendê-las. E ao invés de forçar, ao invés de se ressentir, ao invés de se frustrar constantemente, você escolhe autonomia. Você escolhe solidão rica ao invés de companhia empobrecedora. E você faz paz com isso. Você para de se desculpar por isso. Você para de tentar se forçar a ser social quando não quer. Você para de sentir culpa por preferir sua própria companhia. Schopenhauer tinha alguns amigos próximos, muito poucos. E com eles ele tinha conexões profundas e significativas. Mas ele não desperdiçava energia tentando manter centenas de relacionamentos superficiais. Ele não ia a eventos sociais por obrigação. Ele não fingia interesse onde não havia. Ele era brutalmente honesto sobre suas preferências. E isso o libertou. Libertou-o para viver de acordo com sua natureza real, para fazer trabalho que realmente importava para ele, para ter paz mental ao invés de exaustão social constante. E se você é alguém que sempre se sentiu diferente, que sempre preferiu solidão, que sempre lutou com expectativas sociais de ser extrovertido e sempre disponível, Schopenhauer te dá permissão para parar de lutar, para aceitar que você é diferente, que suas necessidades são diferentes, que sua natureza é diferente. E que isso não só está bem, como pode ser seu maior trunfo. Porque enquanto outros desperdiçam energia em performances sociais constantes, você pode usar essa energia para pensamento profundo, para criação, para desenvolvimento interno. E no longo prazo, isso é infinitamente mais valioso. Schopenhauer morreu sozinho, mas ele não morreu solitário, porque ele tinha companhia de suas próprias ideias, de seus próprios pensamentos, de seu próprio trabalho. E ele deixou legado filosófico que influenciou gerações, não porque ele foi popular, não porque ele foi socialmente ativo, mas porque ele protegeu ferozmente sua solidão. Porque ele entendeu que para criar algo duradouro, para pensar algo original, para contribuir algo significativo, você precisa de espaço mental, que apenas solidão pode proporcionar. Então, se você é alguém que prefere ficar em casa lendo ao invés de ir para a festa, você não é antissocial. Se você prefere passar fim de semana sozinho pensando ao invés de socializing, você não é esquisito. Se você tem poucos amigos, mas conexões profundas ao invés de muitos amigos superficiais, você não é deficiente. Você é, nas palavras de Schopenhauer, alguém com recursos internos ricos. Alguém que não precisa de estimulação externa constante. Alguém cuja companhia mais valiosa é consigo mesmo. E isso, longe de ser problema, pode ser sua maior força. Se esse vídeo te fez entender melhor sua própria necessidade de solidão, se te fez sentir menos sozinho paradoxalmente ao entender por que você prefere estar sozinho, deixa seu like agora. Isso ajuda o algoritmo a entregar esse conteúdo para mais pessoas que precisam entender que preferir solidão não é doença, é diferença. E se você ainda não está inscrito no canal, inscreve-se agora e ativa o sininho. Porque aqui exploramos filosofia profunda que transforma completamente como você entende a si mesmo e o mundo. Não perca os próximos vídeos, e no próximo vídeo você vai descobrir algo ainda mais perturbador. Como a sociedade moderna está deliberadamente tornando as pessoas mais fracas, mais dependentes, mais incapazes de pensamento independente. E por que você precisa se rebelar contra isso antes que seja tarde demais? Não perca. Até o próximo vídeo. E lembre-se,
Se você prefere solidão, você não está sozinho nessa preferência. Todas as grandes mentes da história escolheram o mesmo caminho.